Programa Encontro Saudável. Oferecimento Abratio Móveis, Romanza Planejados e Sierra Garden, um novo conceito em móveis e decorações. E by Denis Salão, profissionalismo e tradição na arte da beleza e bem-estar. Olá! Diversos estudos buscam entender melhor o câncer e descobrir novas formas de prevenir e tratar essa doença que mata hoje cerca de 8 milhões de pessoas no mundo todo. A boa notícia é que através da pesquisa e do estudo científico, a medicina também evolui com uma velocidade incrível, tornando possível a prevenção da doença através de exames cada vez mais precisos e de tratamentos eficazes. Fique conosco, o programa que fala sobre saúde e qualidade de vida já está começando. Muito bem, o câncer gástrico é um dos principais responsáveis pelo óbito por câncer no Brasil e no mundo. Então, a gente vai fazer o caminho contrário dessa estatística, na verdade. A gente vai falar das boas notícias, do que existe hoje de mais novo na detecção precoce do câncer, em específico o câncer gástrico do aparelho digestivo e também os tratamentos que existem hoje, que também se antecedem ao que a gente chama de tratamento convencional. E para falar sobre isso, eu estou falando com um jovem médico especialista, Dr. Ivan Bonotto Orso, que é médico gastroenterologista, endoscopista, já tem doutorado, tão jovem, né? E é isso que deixa a gente mais animado, né? Nós ficamos mais animados com toda essa prospecção da medicina e da nova geração que vem também com essa continuidade de pesquisa, de estudo. Isso é importante, né? Tudo bem, doutor Ivan? Oi, Soraya, obrigado pelo convite. Eu acho que isso é muito importante mesmo. A gente nunca pode parar de se atualizar, nunca pode parar de estudar. Todo dia tem coisas novas na medicina. Não só na medicina, acho que isso acontece em todas as áreas. E se a gente parar, a gente não vai mais fornecer a melhor opção e o melhor tratamento para os nossos pacientes. Perfeito, é isso mesmo. Doutor Ivan, o que a gente sabe hoje, que quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura, desde que seja realizado um tratamento oncológico adequado. A detecção no Brasil é a exceção, essa detecção precoce? Como isso impacta diretamente nos resultados de sobrevida do paciente? Certo. Primeira coisa na prevenção do câncer é a gente tomar cuidado para não deixar os fatores de risco dele aparecer. Então a gente não deve fumar, a gente não deve beber, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que ter uma vida saudável e não se expor aos fatores que levam ao câncer. Essa é a primeira parte da prevenção. A segunda é o diagnóstico precoce. É a gente procurar os problemas antes de eles darem os sintomas. Então é aí que entra o check-up, os exames preventivos. E como você comentou, quanto antes a gente encontra a lesão, melhor vai ser o resultado do tratamento do paciente. A maior parte dos tumores começam com lesões benignas, né? São alterações já que a gente consegue identificar, mas são benignas, ainda não viraram o câncer. E essas alterações não dão sintoma nenhum. Agora, se você deixar essas alteraçõezinhas lá e elas forem evoluindo, com o tempo elas vão se desenvolver e virar o câncer. Então, é esse o período que a gente tem que seria o melhor período para encontrar essas lesões. Antes de ela virar o câncer ou quando ela está começando a virar o câncer. Que muitas vezes a gente nem precisa fazer uma cirurgia com corte ou com vídeo. A própria endoscopia, a própria colonoscopia já consegue fazer a retirada dessa lesão e evitar que ela vire câncer no futuro. Perfeito. Eu tenho um dado aqui do Japão e da Coreia do Sul, que tem um índice de diagnóstico de tumores precoces superior a 50%, que associado a um tratamento oncológico cirúrgico padronizado, leva a índices de sobrevida global em 5 superiores a 60% e, consequentemente, diminuição significativa dos custos de saúde, que é uma coisa que a gente também tem que colocar em todo esse cálculo. A gente consegue trilhar esse caminho? O que falta, doutor Ivan? Então, Soraya, no Japão e na Coreia,
o câncer de estômago é uma doença, é um câncer bastante frequente. Então, por isso, eles têm métodos de rastreamento populacional. Lá eles fazem campanhas onde todas as pessoas tomam um comprimidinho efervescente que produz gás e tomam um copinho de contraste e fazem um raio-x. Com isso, vai fazer um raio-x contrastado do estômago. Os pacientes que têm alteração nesse raio-x são então submetidos à endoscopia. E devido a esse rastreamento generalizado, eles têm um índice tão grande de diagnóstico precoce do câncer de estômago. No Brasil, o câncer de estômago não é tão frequente. Então não valeria a pena fazer esse tipo de rastreamento, porque o resultado seria muito menor. Então aqui a gente tem uma estratégia diferente. A gente procura as pessoas que têm um risco aumentado de câncer de estômago para indicar o exame. Agora, não é errado também, a partir de uma certa idade, dependendo da sua história familiar, você fazer esse exame como preventivo, como um check-up. Então seria indicado a realização da endoscopia, onde o médico vai procurar, vai examinar todo o esôfago, todo o estômago e todo o duodeno, à procura dessas lesões iniciais ou lesões que levem a um maior risco de se desenvolver câncer. E essas pessoas que têm essas alteraçõezinhas, aí então são seguidas mais de perto. Certo. E qual que é o exame que diagnostica precocemente o câncer gástrico, doutor Ivan? O melhor exame que a gente tem para fazer o diagnóstico precoce é a endoscopia digestiva. Existem outras opções, como eu tinha comentado que se usa para rastreamento no Japão, o raio-x contrastado. Mas a endoscopia é bastante superior ao raio-x contrastado e seria o exame que a gente indicaria aqui no Brasil. Tá, e quando se detecta um câncer em seu estágio inicial, através da endoscopia, o que se faz a partir dali? Aí depende da localização da lesão, depende do tamanho já da lesão, porque mesmo lesões iniciais elas podem ser maiores, e depende da profundidade de invasão. Então, se você faz uma biópsia e a lesão ainda é benigna, o tratamento por endoscopia, na grande maioria das vezes, consegue retirar toda essa lesão e ela não vai virar o câncer e o paciente está tratado. Agora, se essa lesão já virou câncer, aí depende da profundidade. Se ela for bem superficial, a endoscopia ainda tem chance de conseguir fazer a ressecção completa e tratar o paciente. Isso não é feito no hospital, é feito no próprio local ali na clínica onde é feita a endoscopia. Essas ressecções maiores, quando a gente vai fazer a endoscopia terapêutica, muitas vezes a gente indica fazer no hospital. Mas o benefício é que é um procedimento sem nenhum tipo de corte na barriga, o paciente já sai caminhando logo no mesmo dia do exame, então ele é muito menos invasivo. Mas, dependendo do tamanho da ressecção da lesão, pode ser feita na clínica, dependendo, é importante fazer no hospital. Mas a vantagem é que você consegue tirar sem precisar operar. Agora, se depois que você retira e você vê que a lesão era um pouquinho mais profunda, algumas vezes pode precisar complementar com a cirurgia. Tá certo. Quais os fatores de risco mais comuns associados ao câncer de esôfago e estômago, doutor Ivan? Olha, o principal é excesso de bebida alcoólica e o fumo. Eles são cancerígenos muito importantes. E existem outros fatores de risco. A raça oriental, história familiar de paciente de câncer de estômago, a ingestão de alimentos enlatados e defumados em grande quantidade é um fator de risco também. E existem algumas lesões que a gente encontra na endoscopia que devem ser acompanhadas, que são aqueles pacientes que têm atrofia do estômago, que é comum no paciente mais velho, ou pacientes que têm infecção crônica pela bactéria H. pylori no estômago. Outra lesão chamada metaplasia intestinal, que é uma alteraçãozinha da mucosa também que aumenta a chance de desenvolver câncer. Presença de alguns tipos de pólipos no estômago. E no esôfago também a presença de uma alteração chamada esôfago de Barrett, que é uma lesão decorrente do refluxo. Então, por isso que essa endoscopia inicial, ela é importante. Aquele paciente que quer fazer o check-up, se você faz endoscopia e encontra alguma dessas alterações, você sabe que esse paciente tem que ser seguido mais de perto. Agora, se não tem nada, a endoscopia pode ser afastada mais tempo. Bem interessante isso. E há cânceres assim que são mais associados a fatores hereditários do que outros? Sim,
O fator hereditário, para alguns tipos de câncer, ele é bem importante. Até o câncer que é mais do estômago alto, está mais associado com a hereditariedade. Já o câncer das partes mais finais do estômago, mais para baixo, eles estão menos associados com a hereditariedade, eles são mais esporádicos. Mas sempre que a gente tem um familiar que teve câncer, quanto menor a idade, maior o risco. Então, um familiar com câncer de estômago abaixo dos 50 anos, os parentes de primeiro grau têm que ser acompanhados. Já é um sinal que tem que fazer o monitoramento desde cedo. Tem maior chance de ser o tipo hereditário. E aqui ninguém está falando, olha, porque teve, terá também, certamente. Não é nada disso, são indicadores fortes, na verdade, né? Que colocam isso em evidência e, claro, a prevenção é sempre o melhor remédio, o mais eficaz. Então não custa fazer esse check-up aí antes do tempo previsto. Quem tem história familiar precisa investigar. Certo. E quais são os sintomas do câncer de esôfago, de estômago, mais frequentes? E eles são semelhantes? Quando eles estão bem no comecinho, não dão sintomas nenhum. Então, elas são lesões completamente silenciosas. Por isso, a vantagem da gente pesquisar quem tem fatores de risco e também fazer exames preventivos. Agora, depois que ele começa a aumentar um pouquinho, os sintomas são muito parecidos com uma gastrite. Quem nunca teve uma gastrite? Quem nunca teve uma azia? Quem nunca teve uma queimaçãozinha, um estufamento? Passa a ser uma coisa comum no dia a dia, Exatamente. né? Isso que os sintomas são bem inespecíficos. Começa com uma dorzinha. Já quando está mais avançado, já os tumores bem avançados, quando eles começam a comprometer uma parte grande do estômago, pode apresentar sangramento, anemia, vômitos, dor forte abdominal, mas aí já quando está bem avançado. Doutor Ivan, o senhor faz parte também de um grupo de estudos da USP em São Paulo, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse trabalho, em que consiste, quais são as pessoas envolvidas, qual é o objetivo e qual é a efetividade disso no seu dia a dia, aqui na prática do seu trabalho em Cascavel. Como isso reflete aqui? Bom, eu faço parte do Centro de Estudos do Serviço de Endoscopia do Hospital das Clínicas, que é da Universidade de São Paulo, e eu acho que a pesquisa ela é extremamente importante, porque é através dela que a gente consegue desenvolver métodos melhores para tratar as doenças, a fazer diagnósticos mais cedo e também oferecer o melhor tipo de tratamento para os pacientes, né? O Centro de Estudos do Hospital das Clínicas é um centro bastante antigo e permite que a gente consiga fazer pesquisas com financiamentos maiores, com relevância maior e principalmente com um número de pacientes bem maior. Então essa é a vantagem de continuar fazendo parte do centro de estudos lá. Mas o grande objetivo é que a gente consiga trazer as coisas aprendidas lá para montar um grande centro de estudos aqui também, que eu acho que a nossa região tem pacientes, profissionais e instituições com qualidade suficiente para ter um centro de estudos. Bom, voltando à questão agora dessa investigação, existe algum método novo, alguma novidade nessa área para pesquisar, para diagnosticar na área da endoscopia, doutor Ivan? Sim, existem várias novidades. Com o passar do tempo, a qualidade da imagem da endoscopia melhorou muito. Do mesmo jeito que melhorou a nossa televisão, a nossa câmera fotográfica, a imagem da endoscopia melhorou demais. Hoje a gente trabalha com aparelhos com alta definição, o que permite a gente identificar lesões e alterações da mucosa muito discretas, ou seja, fazer o diagnóstico cada vez mais cedo. Existem também luzes especiais, que são tecnologias utilizadas para realçar o relevo e realçar os pequenas veinhas e arterinhas da mucosa também, do estômago, do esôfago, do intestino, que ajudam a gente ver lesões que ainda não alteraram muito a mucosa, que tem alterações bem discretinhas, a gente já consegue ver a diferença de coloração através dessas técnicas de imagem, né? Essa luz especial. E o que está vindo agora, está crescendo na literatura e nos estudos, ainda não é utilizado amplamente na prática clínica, é uma tecnologia chamada endocitomicroscopia. Ou seja, você consegue aproximar o endoscópio da parede do estômago, você acha uma lesão, um pólipo.
Você chega bem pertinho. Você aperta um botão, encosta um cateterzinho que é um microscópio. E você consegue avaliar a célula daquela lesão como se fosse uma biópsia no microscópio, mas em vivo, na hora. Você acha a lesão, não precisa retirar, você acha a lesão, espetáculo. Encosta esse dispositivo, consegue ver as células da lesão e dizer se aquilo é uma lesão benigna, maligna, inflamatória, e já o que na hora já facilita a decisão terapêutica. Fantástico. Mas isso ainda vai levar um tempo para ser amplamente difundido. Fantástico, é o que eu digo sempre, né? A gente só agradece com todas essas benesses aí, com essa modernidade. Eu digo que a gente sempre fala, puxa vida, mais um tipo de câncer, mais uma doença, mas viu, a medicina evolui também com uma velocidade incrível, graças a esses pesquisadores que são incansáveis na luta contra o câncer. Doutor Ivan, muitíssimo obrigado por sua presença aqui conosco. Boa semana. Obrigado, Soraya. Obrigado novamente pelo convite. Boa semana. Ok, então. No próximo bloco, eu vou conversar com o Marcos Valério, ele vai falar sobre a genética aplicada à oncologia. Não pode perder, daqui a pouquinho, até já. Nasce em Cascavel o COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Um novo conceito no tratamento do câncer. Humanizado, multidisciplinar e individualizado, com toda a segurança que o paciente necessita no tratamento. Orientado pelos doutores Leandro Rodrigo Acosta, Luiz Sérgio Esprícido e Márcio Jaquete.